Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida de todas as intercessoras desse ministério, pela vida dos mantenedores, pela vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que, orando uns pelos outros, nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que sempre no final desse estudo, nós temos aí o momento de oração, sempre profetizando vida sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor santificação das nossas vidas e da vida das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus, e pedindo ao Senhor a quebra de fortalezas de demônios, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, vamos agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Números 22, do versículo 20 ao 23. Continuamos aí aprendendo sobre Balaão, tá? Em nome do Senhor Jesus, esse estudo está tremendo, gente, tremendo. Não perca. E se você perdeu algum, continue aí acompanhando em nome do Senhor Jesus. Espero que esse final de semana dê para você colocar o estudo em ordem, em ordem em nome do Senhor Jesus, porque amanhã é Shabat, amanhã nós descansamos, amanhã não tem estudo, domingo não tem estudo, mas na segunda-feira, se o Senhor assim me permitir, eu retorno com mais estudo em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto eu tomo uma água aqui, se prepara aí. Então, repare que o versículo 20 começa exatamente como o versículo 9, ou seja, Deus veio a Balaão de noite, ou seja, Deus visitou Balaão pela madrugada, né? E ali Deus disse para ele que se foi para chamá-lo, que aqueles homens vieram, então que ele fosse com aqueles homens. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, olha, se esses homens vieram para te chamar, e se você espera receber algum pagamento por isso, então vai, Balaão. Não é isso que você quer? Não é isso que você deseja? Então vai com eles. Só acontece que tem uma coisa. Você só vai poder falar com eles o que eu lhe disser. E Balaão, então, ele se apressou em ir com aqueles nobres. E diz o Rabino Rashi que o ódio, ele conduz o nosso padrão de conduta, porque veja aqui que o próprio Balaão, ele selou a mula dele, entendeu? Ele tinha empregados, porque os pajens dele foram com ele, os servos dele foram com ele, mas ele estava com tanto ódio, com tanta pressa em ir, em tentar convencer, mudar toda aquela história ali, em tentar amaldiçoar o povo de Israel no caminho, que ele mesmo selou a mula. Quando Deus falou aquilo com ele, se ele tivesse uma intenção boa, o que era para ele fazer? Era para ele virar e falar assim, não, se eu não posso fazer o que eu quero, se eu não posso, amaldiçoar esse povo, eu não vou, então eu não vou, eu não tenho como ir, porque eu só posso dizer o que Deus quer. Se a vontade de Deus é abençoar esse povo, eu vou ficar aqui, não é? No entanto, Balaão foi. E aí, o que aconteceu? Deus ficou tão zangado com Balaão, né? O versículo 22 diz isso, que a ira do Senhor se acendeu. Ou seja, Deus ficou zangado por Balaão estar indo, né? E aí, por que Deus ficou zangado? Porque Deus viu que aquele comportamento de Balaão iria resultar realmente na morte de Balaão. O fim daquele comportamento de Balaão seria a morte dele. E aí Deus enviou um anjo. E esse anjo não era o anjo da morte, como muitos pensam. Esse anjo era o anjo da misericórdia. E esse anjo estava ali para impedir que Balaão continuasse com aquela viagem. E aí, se você olhar pelo texto, você vai ver que ali estava Balaão, ali estavam os dois pajens dele, ali estavam aqueles nobres, mas nenhum viu o anjo, somente a mula de Balaão, somente a jumenta. E dizem que Deus abriu os olhos da jumenta para que ela visse o anjo da misericórdia.
Assim como Deus fecha os olhos dos homens para que eles não vejam os demônios, para que eles não tenham visão dos demônios. Somente aquelas pessoas que recebem o dom de discernimento de espíritos, minha irmã e meu irmão, é que conseguem ter essa visão de anjos e de demônios. Mas também não é o tempo todo, tá? Como muitos acham que é. O tempo todo você vê anjo, o tempo todo você vê demônio, o tempo todo você sente a presença? Não. Se tem pessoas aí falando que o tempo todo sente presença de anjo, que o tempo todo sente presença de demônio. Eu cheguei aqui, eu senti... Não, isso é loucura, tá? Isso é perturbação, ou a pessoa está querendo assim se autopromover, se colocar num nível espiritual que não existe, que Deus não permitiu, porque senão a pessoa chega à loucura. Chega à loucura. Eu já falei com você que tanto a presença de anjos mesmo, como a presença de demônios é assustadora. Porque os anjos, na grandeza deles, a presença é assustadora. Eles na forma normal de homens, não. Mas quando eles estão na presença do tamanho que eles são, é assustadora também. É assustadora. E demônios é assustador. Por isso que Deus não permite, porque senão entra no estado de loucura, de perturbação mesmo. A pessoa tem aquela visão e não consegue retornar. O Senhor é muito cuidadoso, minha irmã e meu irmão. O Senhor é muito misericordioso conosco. Os dons que nós recebemos do Senhor é numa medida que podemos suportar. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E aí fica aí pessoas querendo acessar, mais dons, mais visão. E acabam chegando à loucura. Chegar à loucura. Querendo ter mais contatos com o sobrenatural, a chegar à loucura. Por isso que a maioria delas suicidam. Entendeu? São atormentadas por aquilo mesmo que elas acessam. Por aqueles espíritos mesmo que elas acessam. Porque o Espírito de Deus é algo que está permanente em nós por causa do Senhor. E na medida que nós vamos crescendo em sabedoria, o Senhor vai nos usando. Quando o Senhor tem que nos mostrar algo, Ele nos mostra na medida que possamos suportar. Mas quando as pessoas acessam as forças ocultas, elas vão sendo atormentadas por aqueles demônios que elas acessaram. E aí elas chegam à loucura, ao estado de loucura, ao ponto que elas não suportam e elas mesmas tiram a própria vida. Mas voltando ao texto aqui, você pode dizer, mas irmã, se o anjo era da misericórdia, então por que ele tinha uma espada na mão? Bem, segundo o comentarista Rashi, que foi um dos maiores comentaristas que a Torá teve, tá? Ele diz que a espada de Israel sempre venceria os seus inimigos pelo poder da palavra. Essa era a força que o Senhor deu para Israel. Mas os inimigos, se eles quisessem vencer as nações inimigas, se elas quisessem vencer Israel, elas teriam que vencer Israel pelo poder da espada. É o que foi dito lá para Esaú. Esaú, a força dele estaria na espada, pela espada. Entendeu? Só acontece que aqui Balaão trocou. Balaão quis trocar esse poder. Ele quis vencer Israel pelo poder da palavra de maldição. E aí, por isso que o anjo estava com a espada. Já que você quer vencer eles por algo que foi dado a eles, por uma estratégia de guerra que foi dada para eles, você é que vai morrer pela espada. A espada aqui, ó, é como se estivesse mostrando para ele a espada. Entendeu? Então era por isso que o anjo da misericórdia estava ali com aquela espada. E nós vamos ver mais para frente, na segunda-feira, se o Senhor nos der vida e saúde, o que aconteceu com a jumenta de Balaão. Tá bom? Então na segunda-feira nós iremos estudar, tá? Mas hoje eu te pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, quando nós lemos, o versículo 22, nós temos a informação que Deus ficou irado com Balaão. E esta é o X da questão, que revela exatamente o caráter do nosso Deus. Porque Balaão não tinha um caráter duvidoso? Claro que sim.
Ele não era ganancioso, adepto de magias, odiava Israel, era orgulhoso, era mentiroso, cheio de desejos imorais, embora nós não temos indícios de que ele praticava, né, essas imoralidades, porque parece que ele não era casado, parece que ele não tinha filhos, né? Não é? Então, assim, com toda certeza, o nosso Deus, que é amor, né? Ele tinha esperança por Balaão, mesmo Balaão sendo tudo isso. Por isso que ele enviou o anjo da misericórdia. Porque minha irmã e meu irmão, entenda uma coisa, a palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus ela se renova por cada manhã. Então, enquanto nós estamos vivos, significa que nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto Balaão estava ali com vida, havia esperança de salvação. Havia esperança dele mudar, dele entrar no caminho da justiça, dele abandonar todas aquelas práticas e realmente falar, não, o Espírito de Deus já vem e fala comigo à noite, eu agora quero ser igualzinho o povo de Israel. Eu quero realmente servir só esse Deus, eu quero abandonar tudo isso e eu vou pegar e vou ensinar essas nações inimigas a ter um propósito certo, a se vir ao Deus que é certo. Balaão não conhecia Deus na intimidade, mas o Deus que se manifestava a Balaão ali pelas madrugadas, ele é onisciente, ele conhecia as intenções de Balaão, cada intenção que estava ali no coração dele. E ele sabia que no meio do caminho, Balaão ia tentar mudar de ideia, ia criar qualquer estratégia para tentar amaldiçoar o povo de Israel, para tentar destruir o povo de Israel. E aquilo ali iria resultar na morte de Balaão. Porque viria uma condenação sobre ele, e eu já falei aqui sobre decreto, sobre condenação, quando fala basta, quando Deus dá o basta, acabou. Quando Deus dá o basta, acabou, não tem mais. Não adianta mais jejum, não adianta mais oração, não adianta mais nada, porque Deus já decretou o basta. O basta. E é isso que nós temos que aprender a temer o nosso Deus. Ele é o único que pode matar, tirar a vida do homem e ainda condená-lo ao inferno. E com certeza, quando a vida de Balaão foi tirada, ele não foi para o seio de Abraão. Ele não foi. Entendeu? Ele não foi para o mesmo lugar onde estavam os patriarcas. Ele não foi. Mas veja que antes disso, Deus fez tudo, enviou o anjo de misericórdia até ele. Enviou. E mesmo assim o coração de Balaão continuou com aquele desejo perverso de amaldiçoar o povo de Deus, de destruir o povo de Deus. O povo de Deus. E nós vamos caminhar mais pela história e nós vamos ver de onde ele tirou esse ódio todo, porque esse tudo que ele tinha, como? E se ele tinha motivo realmente para tudo isso? Não tinha, mas quando a pessoa tem esse ódio todo, é só mesmo Deus que explica tudo isso. Às vezes, minha irmã, você não entende por que o outro te odeia tanto, e nem queira entender, nem queira. Só Deus explica tanto ódio, só Deus, deixa Deus resolver isso com ele. Um dia todas as nações vão enfrentar a ira de Deus. Mas hoje, cada um aos poucos vai enfrentando um pouco dessa ira aí, o que parece um pouco a ira de Deus. Que parece uma espada ali no nosso caminho. Isso pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser várias coisas. E às vezes pode falar assim, não, Deus é mau. Não, Deus está sendo misericordioso. Deus está sendo bondoso demais, é zeloso com a pessoa. E a gente tem que entender isso. É muito crescimento, minha irmã. É muita intimidade com Deus, é muito caminhar, é muito conhecimento da palavra para você chegar nesse nível de entender que uma doença que está vindo sobre um familiar seu, na verdade, é a misericórdia de Deus. Antes dele partir. Sabe por quê?
Porque o pior que pode acontecer com um homem e com uma mulher, o pior que pode acontecer comigo e com você, sabe o que é, minha irmã? É a gente morrer sem salvação. Partir desse mundo e ir para o inferno, para a condenação para o inferno. Entendeu? Às vezes você vai falar, quando eu for falar aqui da morte da jumenta, você vai falar assim, mas irmã, o que é isso? Por que Deus fez isto? Minha irmã, eu vou te dizer uma coisa. O nosso Deus, ele nos fez para a gente ter, ele nos quer pessoas com sentimentos, tá? O nosso Deus nos fez para a gente ter sentimentos e sentimentos bons. O Senhor não nos criou para a gente ser sentimentalista. Pessoas sentimentalistas. Colocar tudo, supervalorizar as nossas emoções. Não, o Senhor não nos criou para isso não, tá bom? O Senhor não nos chamou para isso não. O Senhor nos chamou para sermos pessoas sensíveis sim, sentir a dor do outro, ter empatia com aquilo que o outro está sentindo sim, saber, perceber o ambiente, o que está acontecendo no momento. Mas o Senhor não nos chamou para sermos pessoas desequilibradas emocionalmente, não. Qualquer coisinha entramos em desequilíbrio. O Senhor não nos chamou para isso, não, minha irmã e meu irmão. O Senhor nos chamou para ser o seu povo, um povo forte, um povo santo. Um povo santo é um povo forte, tá? Quanto mais santo você for, mais forte você vai ser. E o que te torna santo? O cumprimento da palavra. Leia o Salmo 119 para você ver. Hoje pela manhã eu estava meditando sobre o Salmo 119. Todos os dias pela manhã eu medito sobre um salmo. Ele já começa falando que se você quer ser uma pessoa pura, anda na palavra. Procura obedecer a palavra. Procura entender a palavra e falar, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, me ajuda. É para isso que eu recebi do teu Espírito que é santo. Para me tornar uma pessoa que é santa. Uma pessoa que te obedece para crescer a estatura do varão perfeito, que é Jesus. O varão perfeito não é seu pastor, não é seu amigo, não é seu pai, não é seu filho, não é sua amiga, é Jesus. Não é sua pastora, não é a profetisa, é Jesus. É Jesus, nós temos que crescer a estatura dele. Será que Jesus falaria assim, Jesus, eu estou tão aquém do Senhor, me perdoa. Ô Jesus, eu estou me esforçando, só vê que eu estou me esforçando, Senhor. Né? Tem medidas que a gente tem que entender e falar, Jesus, eu estou errando nisso aqui, eu não posso, não, Senhor, me ajuda, porque eu vou conseguir. Coloca aquilo como meta. Tem gente aí que final de ano fica colocando no caderninho lá, meta isso, eu quero fazer viagem tal, eu quero ir para tal lugar, eu quero comprar isso, fazer reforma. Não, põe como meta, eu quero me santificar nessa área aqui, ó. Eu estou muito faladeira. Eu tenho que falar menos, orar mais. Não é? Eu estou reclamando demais, tenho que parar com isso. Tem que agradecer mais e reclamar menos. Então essas têm que ser as nossas metas, os nossos objetivos, em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, e deixar Ele trabalhar, Ele está criando, sabe, coisas o tempo todo para nos livrar do inferno. Assim como Ele criou, assim como Ele enviou aquele anjo da misericórdia ali, para evitar que Balaão fosse para o inferno. Tem um ditado que diz, o Senhor não é devedor de ninguém. Você acha que o Senhor ficou feliz de ver a condenação de Balaão? De ver Balaão ser morto à espada? Não. Como que o Senhor, você acha assim que o Senhor é aquele que unge uma pessoa, que usa aquela pessoa e depois joga fora? Quem faz isso é o diabo. É o diabo. O Senhor não. O Senhor tinha esperança em Balaão. Ele tinha esperança. Assim como o Senhor tem esperança sempre em mim, em você, na sua casa, naquele seu filho que está perdido, naquele seu marido que você fala, não tem jeito não, naquela sua tia idólatra. O Senhor tem esperança. O Senhor tem. O Senhor tem. Às vezes o Senhor usa eles para fazer tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Porque todas as coisas boas, o Senhor está sempre usando pessoas o tempo todo. O Senhor... Ciro foi um instrumento na mão de Deus. Ele era um rei o quê? Um rei pagão. Então o Senhor tem esperança. Mas Balaão não quis.
não quis. E eu espero em nome do Senhor Jesus que tudo que o Senhor está criando na minha casa e na sua casa para a salvação da nossa família seja aprovado em nome do Senhor Jesus, seja aceito em nome do Senhor Jesus, seja visto como misericórdia de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, pela minha vida, pela vida das intercessoras desse ministério, pela vida dos mantenedores, pela vida, Senhor, de todos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. E eu te louvo, Pai querido, porque a tua palavra nos ensina que Jesus é a misericórdia do Senhor derramada sobre a minha vida, sobre a vida de todos esses que estão me ouvindo, Pai, sobre a vida de todos os nossos familiares, Pai querido. A tua palavra nos ensina que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai querido, a tua misericórdia esteve ali diante de Balaão ali, Pai. Os olhos dele não podia ver porque ele estava com o coração tomado de ódio. Mas o Senhor abriu os olhos daquela jumenta para que ela visse que o Senhor estava ali para impedir Balaão de caminhar para o inferno, de caminhar para a condenação do inferno, para ter medidas ruins que o levaria para a morte eterna. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor é o Deus do livramento. Muitas situações o Senhor está criando para livrar a nossa família do inferno. Muitas situações o Senhor criou para nos livrar da condenação do inferno. E eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor continue nos guiando, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para nos livrar da condenação do inferno. Eu te agradeço, Pai, porque a tua misericórdia está sendo estendida sobre a minha vida, sobre a vida das nossas famílias, Pai, sobre a vida desses irmãos que estão me seguindo e sobre a vida de seus familiares, sobre a vida das intercessoras e de seus familiares. Eu te louvo, Pai, porque desde o maior até o menor o Senhor tem cuidado, porque desde o maior até a criancinha que está sendo gerada no ventre, o Senhor tem cuidado. E eu te peço, Pai, é misericórdia mesmo, Pai. É misericórdia mesmo, Pai. É que os anjos da misericórdia venham estar em volta de nós o tempo todo. É com espada, Pai, para defender, Pai. Nos defender de todos os demônios, de todas as ciladas do inimigo, Pai, contra nós. De todos os demônios enviados, lançados, Pai. De todas as armadilhas, em nome do Senhor Jesus. Antes dos nossos pés pisarem, antes dos pés dos nossos familiares pisarem, que a espada dos teus anjos venha desfazer todo o laço do passarinheiro em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus da misericórdia, Pai. Tu és o Deus do amor, o Deus da bondade. E eu te louvo, Pai querido. Que os anjos da misericórdia venham limpar as nossas casas por dentro e por fora, tirando tudo aquilo, Pai. Tudo aquilo que estiver ali, tentando se levantar, como sendo objeto, Pai, para a nossa condenação. Como sendo, Senhor, ferramentas de morte, em nome do Senhor Jesus, Pai. É em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que caia por terra toda obra de feitiçaria, Pai. Toda obra de magia negra, Pai, contra a nossa vida e contra a vida da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Sobre Jacó não vale encantamento, Deus. Defenda a nossa família, Pai. Tende misericórdia. Nos santifica, Senhor. Nos santifica pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nos santifica, Espírito Santo. Nos lava, nos purifica. Nos dê entendimento em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar a verdade do Senhor. Para que possamos ler a Tua palavra, meu Pai. E ter o entendimento correto da Tua verdade. Quantas pessoas estão aí no engano, meu Pai? Estão no engano dentro da Tua casa, mas no engano, cometendo coisas que são enganosas e realmente caminhando para a morte. Se de repente a vida for tirada, como que vai ser, meu Pai? O Senhor não vai mudar a Tua palavra por causa da pessoa, porque a pessoa é uma pessoa muito boa, porque ela estava ali na casa do Pai, porque ela foi dizimista, porque ela foi ofertante. O Senhor não vai mudar, Pai. Se ela for fornicadora, ela vai para o inferno. Se ela for imoral, ela vai para o inferno. Se ela for roubadora, ela vai para o inferno. Se ela for enganadora, ela vai para o inferno. Se ela for adúltera, ela vai para o inferno, Pai.
Ô Senhor, tende misericórdia, Pai querido. Tende piedade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a andar segundo a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a colocar, alinhar nossa vida segundo a Tua palavra. Tenha piedade de nós, Pai. E nos ajuda a colocar a casa em ordem. Quando o Senhor deu a sentença de morte para Ezequias, o Senhor diz, coloque a tua casa em ordem. E aí ele pediu mais tempo, mais tempo. E o Senhor deu para ele. Então dê tempo, tempo. Era o que o Senhor queria dar para Balaão. Por isso que o Senhor enviou o anjo da misericórdia. Por isso que eu te peço todos os dias, não nos leve estando nós na metade dos nossos dias. Que os nossos idosos possam ultrapassar os 100 anos. Que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes possam viver todas as etapas da vida deles e que possamos todos produzir um comportamento de acordo com o Teu Espírito que é santo. Dignos, frutos dignos de acordo com arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai, abençoe a minha vida, abençoe a vida de todas as mantenedoras desse ministério, de todas as intercessoras, Pai, de todos que estão inscritos aqui. Com vida, com saúde, com paz, com alegria, para que possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes e sustentadores de profetas e de missionários, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o ento bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, e ela volta no domingo também com a oração do domingo em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.